de volta com o programa Abrindo a Bíblia na sua terceira e última parte. Falamos inicialmente da encarnação do homem, da descida do Espírito Divino para nos trazer a vitalidade do corpo físico, na forma de Neshama, que termina com Nefesh, que é a parte material do homem. E agora nós vamos falar de uma questão muito falada no Deuteronômio 18, que eu já falei muitas vezes aqui, mas na sequência eu vou dar uns toques só para reforçar o que vocês já sabem, que a gente viu lá atrás, que quando a gente for interpretar um texto bíblico, a gente tem que saber para quem foi escrito, por quem foi escrito, quando foi escrito. E o Deuteronômio 18, para a gente ganhar tempo, foi escrito na planície do Sinai, quando Moisés estava no deserto, orientando o povo que vinha para a terra prometida, saindo do Egito, cheio de politeísmo, idolatria, cheio de vícios, e Moisés faz uma recomendação a eles, que quando eles entrassem na terra que o Senhor teu Deus dá para ti, leia aí Deuteronômio 18, 9 a 11, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações pagãs para onde eles iam. E aí ele dá inúmeras recomendações. Não se encontrará dentro de ti o que passa seu filho ou sua filha pelo fogo, alguém que faz feitiçaria, mago e adivinho e bruxo, nem quem faz encantamento e consulta feiticeiros e adivinho, e quem exija algo dos cadáveres. Porque Moisés, meus queridos irmãos, eu queria lembrar a vocês que Moisés fala exatamente do texto que ele fala. Ele diz aqui, olha, deixa eu chegar só no final para mostrar a vocês, quando ele diz aqui, adivinhos, quem consulta feiticeiros ou adivinhos, e quem exija algo, Hametim, dos mortos. Ele não está falando de Neshama, nem de Nefesh, nem de Ruá, que seria espírito, porque Moisés não proibiu a comunicabilidade, porque você vai ver que tem isso no livro de Samuel, e o próprio Jesus, em Mateus 17, conversou com Moisés e Elias, e não venham com essa história que Moisés e Elias não tinham morrido, porque se ele não tivesse morrido, ele estava aqui entre nós, ou que ele foi levado com corpo e alma para o mundo espiritual, com corpo e tudo, porque Paulo diz que carne e sangue não herda o reino dos céus, numa grande explicação sobre como será a ressurreição dos mortos. Portanto, vamos ser claros, vamos ser diretos, não vamos arrumar pretexto para falar que o do mundo espiritual vai corpo, não. A gente sabe que o Gênesis fala disso, o Eclesiastes fala disso, e quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E o Eclesiastes diz que o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus, depois que se rompe o cordão de prata. O Gênesis fala disso também. Tu és pó, em pó te hás de tornar. Portanto, o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. E você pode perguntar, e Jesus? Jesus voltou de entre aqueles que se dizia mortos, porém, perispiritualmente. Não foi o corpo físico que voltou. E a gente sabe que existem inúmeras explicações para isso, que cientificamente já conhecemos materializações, espírito que volta em forma física, como as grandes experiências de Crookes, aquele grande físico que inventou a ampola da lâmpada, nas suas experiências com Kate King, ele mostrou, ele provou e voltou do mundo espiritual materializado. Se o espírito pode fazer isso, quanto mais Jesus. Então Jesus retorna do mundo espiritual materializado, mas o seu corpo, não me pergunte para onde foi. Não me pergunte para onde foi o corpo de Moisés, nem o corpo de Elias. Moisés a gente sabe que ficaram nas montanhas junto de Jericó. Ninguém sabe onde foi a tumba dele, mas ele morreu. Dizem que Elias foi arrebatado. Elias foi visto subindo. Eu já falei disso. Portanto, não venha me dizer que Moisés condenou o espiritismo, porque ele não condenou. Ele fala de cadáveres. Ele condenou as perguntas que se fazia aos mortos, físico, cadáver do morto. Senão ele teria dito que não deveria se consultar o Neshama, nem o Nefesh. Portanto, está bem claro essa questão. E nós vamos entrar a falar nisso, mostrando, se você quiser ler o Levítico 19:31, você vai ver
que lá nos versículos 19 do versículo 31, você vai encontrar a descida dos espíritos sobre os 72 anciãos e que Josué queria que Moisés condenasse ou proibisse Eldade e Medade, que ficaram no campo, de profetizar. E Moisés diz: quem dera, Josué, que todo o povo de Deus, ele não fala nem no povo de Israel, que todo o povo profetizasse, fazendo o quê? Trazendo o seu espírito. E nós vamos falar nessas passagens, que está lá também no livro, do segundo livro de Samuel, que vai ser assunto do nosso próximo programa. Não saia daí, porque nós vamos com certeza explorar bem esse texto e mostrar a você a comunicabilidade patente que existe entre os dois planos, material e espiritual. Nós sabemos que nós não morremos. A gente se muda. Essa é a grande mensagem da Bíblia. Está cheio de passagens que falam disso. Jeremias, antes de ser gerado, o espírito de Jeremias era livre e era conhecido, que Deus disse que já conhecia ele e já o escolheu para ser profeta das nações, Jeremias 1:5. Você pode ler isso, está aí na sua Bíblia. Portanto, há muitas passagens, muitas comunicabilidades e muitas visões espirituais que os espíritos que vieram a Moisés no deserto, os 3 anjos, chamados 3 anjos, eles chegaram vestidos como pessoas que viviam no deserto e por isso foram confundidos com Moisés, como se fossem pessoas que ele mandou fazer comida, lavou os pés e os recebeu em sua tenda como se fossem 3 viajantes. Mas depois eles se revelaram como 3 mensageiros, Meler, Malar e não Malar e não Meler. Meler é rei, Malar, mensageiro de Deus que vieram para cumprir a missão. Portanto, não eram anjos, eram enviados de Deus, porém espíritos que vieram do mundo espiritual para o mundo material. Lamentavelmente, existe um preconceito muito grande quando se fala de coisas do mundo espiritual, parece uma coisa catastrófica, porque a Bíblia não é bem entendida. Moisés não falou de morto, do espírito do morto, do Neshama e do Nefesh, falou do cadáver. Esse sim. Aí seria necromancia, consultar cadáver de pessoas que não têm mais condições, porque os mortos não respondem por nada. Está lá no Eclesiastes, muito usado por muita gente. Morto no sentido de cadáver, mas os espíritos dos mortos estão aí, indo e vindo e trazendo as suas mensagens, suas experiências para os nossos ensinamentos. Fique com Deus. Obrigado por estar conosco neste programa. Até o próximo, se Deus quiser, e muita paz para você.